E aí, povo bonito, eu sou Patrick Hartwich, a ovelha negra. Eu estava assistindo The Chosen, terceira temporada, e um episódio em especial me tocou bastante e eu me lembrei do compromisso que eu fiz com vocês de compartilhar um pouco sobre o meu testemunho. Então, vamos lá. Bom, resumindo o gatilho para gravar esse vídeo, tem uma determinada cena em que Jesus está conversando com um dos seus discípulos e ele faz a seguinte declaração: um homem como você, curando outros, que visão. Essa cena me impactou demais e eu pensei na minha própria história e eu quis vir compartilhar com vocês. Analisando os discípulos de Jesus, nós vemos as histórias mais distantes, as personalidades mais variadas, mas nós temos algo em comum no perfil daqueles a quem ele costuma atrair. São os improváveis. Comigo não foi diferente. Eu sou um improvável de Deus. E eu vou te contar bem resumido um pouquinho da minha história para você ter uma noção, para a gente chegar aonde eu quero chegar. Meus pais se casaram por amor, resistindo ao preconceito e a palavras de maldição. Meu pai queria se provar homem e ter um filho, homem, pareceu uma boa forma de fazer isso. Aí eu nasci. Não tenho dúvidas de que meu pai me amava, mas infelizmente não foi o suficiente para que ele vencesse o vício da bebida por amor a esse filho e a mulher da sua vida, a minha mãe. Minha mãe, como muitas outras guerreiras desse país e desse mundão afora, lutou quase sempre sozinha por mim. E o primeiro personagem da minha história que eu me lembro que foi mais marcante em amparo a ela nesse processo foi o meu avô paterno, que em alguma medida tentou suprir essa falta de postura do meu pai devido à adicção dele com relação à bebida alcoólica. Meu avô paterno foi minha primeira referência masculina saudável. Entre meus 4 para 5 anos de idade, o meu avô veio a óbito e a minha mãe e meu pai nesse processo também já estavam se distanciando e se separaram. Então eu tive que administrar a perda do meu avô e também administrar um divórcio. Passado um tempo, já por volta dos meus 6 para 7 anos de idade, a minha mãe encontrou uma outra pessoa que pudesse apoiá-la, ampará-la na minha formação, na minha educação, e aí que Papai do Céu mandou o meu padrasto, que foi a minha segunda referência de masculinidade. Por volta dos meus 7 para 8 anos de idade, o meu pai biológico faleceu, e a partir daí eu só tinha o meu pai do coração. O beber socialmente custou a vida do meu pai biológico, e quando ele faleceu, o meu padrasto me escolheu. E foi ele quem me educou, me protegeu e ajudou a minha mãe a prover para mim até a minha fase adulta, quando eu saí da casa dos meus pais. Como a maioria dos brasileiros, eu passei a maior parte da minha infância sozinho em casa. Por quê? Porque pobre não tem condição de pagar babá. Na verdade, o homem e a mulher saem de casa para ralar muito, ganhar pouco e ter o básico. Então, não é que não sobrava para babá, não sobrava para nada mesmo, né? Nesse cenário de estar sozinho em casa e nas poucas vezes que eu saía para brincar na rua, eu sofri alguns abusos sexuais. É complexa a maneira como isso fragmentou minha alma, distorceu a minha mente e como isso afetou a minha família, meus relacionamentos de forma geral por anos. E não vai caber nesse vídeo. A questão é, eu amadureci rápido demais. Eu tive sérios problemas de crise de identidade, problemas de autoestima, problemas de sexualidade, vícios, enfim. Pela minha própria personalidade, pela educação firme que eu tive, eu não sou o tipo explosivo, eu sou o tipo que implode, infelizmente ou felizmente. E toda essa sobrecarga emocional somatizou e se tornou adoecimento físico. Infecções intestinais, acne, outros problemas de pele, inflamação de garganta, crise de sinusite, eram coisas recorrentes ao longo da minha infância e adolescência. E aí o menino certinho, criativo, CDF, que abominava todas as formas de vícios, até pelo histórico dos familiares paternos e maternos, começou a experimentar algumas coisas.
O mesmo beber socialmente que levou meu pai à morte começou a fazer parte da minha vida. E eu me permiti até experimentar outras coisas, como por exemplo cocaína. E eu me tornei usuário de maconha por um certo tempo da minha vida, ao ponto de não conseguir dormir sem usá-la. Não era nem tanto pela droga, era porque eu não tinha condições de administrar o que eu sentia e o que eu pensava com lucidez. Esse é um bom resumo da história até Jesus me colocar contra a parede. Aos 20 anos de idade, com o adoecimento de um amigo, uma pessoa muito importante para mim, e levando em consideração o meu contexto de decadência, eu cheguei de fato ao fundo do poço. Perder alguém tão próximo, que tinha a mesma idade que eu, que era jovem como eu, e a forma como isso aconteceu, me implodiu. Terminou de destruir o que já praticamente não estava de pé dentro de mim. E aí vieram crises de ansiedade, insônia, automutilação, tabagismo, alcoolismo, melancolia, promiscuidade, frustração, revolta e uma completa falta de perspectiva, de esperança com relação a qualquer coisa e qualquer pessoa na vida. Tudo isso sobre a plataforma de uma infância traumática. O inferno me assediou de várias formas e algumas vezes eu fui violentado pela astúcia de Satanás, porque o diabo não pede licença. Mas outras vezes eu cedi e ainda assim Jesus me quis. Bom, nós finalmente chegamos no ponto-chave desse vídeo. Um homem como eu curando outros? Que visão! Naquela cena de The Chosen, enquanto Jesus conversava com um dos personagens ali, representando os seus discípulos, um de seus discípulos, eu me vi. E por que não você? Por que não você, um homem, uma mulher como você, curando outros? E diferente do que talvez você já tenha ouvido por aí, eu não vou mentir para você. Eu vou te falar aqui, sabe aquele asterisco, as notinhas de rodapé, as letrinhas miúdas no contrato? O evangelho é tenebroso, é terrível, é muito difícil. Mas permaneça, persevere e confie, porque não tem outro caminho até Deus. Não tem outra forma de viver que vale a pena. Qualquer coisa que não seja Cristo não é vida, é sobrevivência. A vitória começa com o nome de Jesus em seus lábios e ela se completa com a natureza de Jesus no seu coração. Mas isso é um processo, não acontece da noite para o dia. Deus ama os improváveis. Se humilhe diante dele. Se entregue às Escrituras. Ore desesperadamente. Faça jejuns. Tudo que estiver ao seu alcance para que você consiga encontrar o Senhor. Na verdade, para que você se abra para o desejo dele de te encontrar e te resgatar, porque foi ele que veio até mim. A palavra diz que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória, à imagem do Senhor. Nós estamos sendo restaurados, se permita. Basta cada dia seu próprio mal. Se Jesus me quis e pôde fazer algo por mim, por que ele não poderia fazer por você? Ele te quer também. Ele pode te libertar, curar e salvar. Abra seu coração, deixe ele olhar nos seus olhos e dizer: um homem como você, uma mulher como você curando outros, que visão!